breve recapitulação aqui, porque o capítulo de número 16 é onde hoje eu vou me atentar aqui com vocês. Ele começa falando que o Senhor falou a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Se você voltar alguns capítulos na sua Bíblia, lá no capítulo de número 10, é onde o Senhor faz o relato de o que aconteceu com Nadab e Abiú. E esse trecho está dentro da porção de número 26. Aqueles 2 rapazes, né, que eram filhos de Arão, eles fizeram o que não deviam e na hora errada. Pessoa errada, lugar errado, vocês já viram essas situações assim? A gente vê muito esse noticiário, né? Fulano estava no lugar errado, na hora errada, foi levado junto. Mas esses aqui não, eles fizeram mesmo algo errado, eles não estavam lá de inocentes, não, eles quiseram fazer alguma coisa que não era para eles fazerem e nem era a hora de fazer. Isso foi muito ruim mesmo aos olhos de Deus, foi abominável ao ponto que o Senhor ele matou aqueles 2 ali, né? E o Senhor deixou bem claro para eles o seguinte: eu me manifesto a quem eu quiser, na hora que eu quiser, e não basta somente vocês quererem, não. Eu demonstro a minha santidade através das pessoas que eu quiser. Assim é Deus, né? Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele não é o nosso empregado, ele é o nosso Senhor. Então, ele faz aquilo que ele quer, da forma como ele acha melhor. E esperto é aquele que obedece. Essa que é a verdade, porque às vezes as pessoas pagam com a vida por tentarem desafiar a Deus em determinadas coisas. E na sequência dos capítulos aí, né, entre o 11 e o 16 que a gente vai tratar hoje, tem algumas coisas que acontecem. Olha, o Senhor fala sobre os deveres de Arão, como que ele deve se portar quando ele entrasse na tenda da congregação. Fala que ele não devia beber vinho, né, ou bebida forte. Depois a gente vê os relatos sobre a alimentação, que não é para o ser humano, e aqui é para o ser humano, né? Porque para mim Levítico fala de o que o homem come, né, homem e mulher, né? O que o ser humano pode comer e o que ele não pode. Ele não fala só o que o judeu não pode comer. Para mim é assim, Deus está ensinando para nós o que é próprio de alimento para pessoas. Existem animais que não são para pessoas comerem, são para outros animais comerem. Então, se Deus, que é criador, que fez os animais, que fez as pessoas, diz que não é para nós, quem sou eu para questionar e falar que é para mim? Né? Pelo menos eu acho assim. Ele fala depois sobre, até a porção que o Wilson mandou para nós aqui, né, sobre a questão da higiene, né, da mulher e do homem, sobre a questão da purificação, sobre as doenças possíveis que poderia haver na pele, né? Vocês se lembram que nós vemos aqui, como seria a purificação delas e tal. E aí a gente chega aqui no 16. E no 16, de novo, ele falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão. Por que o Senhor fala de novo sobre isso? Porque lá ele já relatou a morte, já falou o que aconteceu, como foi, né? Enfim, mandou o Arão não se aproximar, não ficar ali chorando por causa disso, permitiu que a congregação tivesse luto, mas Arão e quem estava lá com ele dentro da tenda, olha, vocês estão em consagração, vocês não vão ter luto, enfim. E o Senhor volta aqui de novo a falar dos filhos de Arão. E na sequência, olha que interessante, o versículo 2 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que aconteceu com os filhos dele? Morreram. Aí Deus chega para Arão, para Moisés, e fala assim: avisa para o seu irmão, para não fazer igual os filhos dele, porque o que Nadab e Abiú fizeram? Chegaram na hora errada, fazendo o que não era para eles fazerem. Então, pensa comigo, toda vez que acontece uma coisa errada, e a gente passa uma consequência, a gente é chamado a atenção, não é? Porque Arão não morreu não, mas ele não passou uma consequência? Os filhos dele morreram, ele perdeu 2 filhos ali naquela tragédia, porque aquilo ali foi uma tragédia para ele perdeu os 2 filhos. Então, toda vez que nós fizermos coisas erradas,
estivermos lidando com a consequência e tivermos que ouvir alguma exortação, a gente tem que ouvir. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque a exortação faz a gente crescer. E quando a gente se submete à exortação, na humilhação ali, porque você se dispõe a ouvir, você se humilha ali e fala, não, realmente eu errei. Deus trata com você naquele momento ali. Então, Deus estava aqui, falando para o Arão. Não foi o Arão que fez, foram os filhos dele. Mas olha, não faz igual eles não, tá? Tem hora certa, tem momento certo e jeito de entrar na minha presença. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes as pessoas, eu não sei se vocês já lidaram com pessoas assim, elas fazem uma coisa errada, não, eu errei, eu sei, eu errei. Aí você começa a exortá-la, não precisa falar nada não, eu já sei que eu fiz errado. Não, precisa falar sim. E a gente, quando tem errado, tem que abaixar a orelha e ouvir, entendeu? Fica quietinho escutando, é necessário. Momento de exortação é um momento de crescimento. Se nós estamos errados, vamos ouvir. E aí Deus trabalha na nossa vida e a gente continua crescendo. Mas a gente tem que ter humildade para ouvir. Mesmo Arão não tendo cometido o ato, ele ouviu ali a instrução que Deus deu para ele. E ele usou aquilo para a vida dele. A gente usa também o exemplo de coisas que acontecem com outras pessoas para a nossa vida, não usa? E sábio é aquele que usa, que não quer ter a experiência ruim também para poder falar, eu sei porque eu passei por isso. Muito melhor você ouvir uma coisa e prestar atenção e falar, é verdade, eu não vou fazer. Amém? E é interessante quando o Senhor fala com ele o seguinte, olha, no versículo 2 ainda, que não entre no santuário em todo o tempo. Eu achei muito interessante essa expressão e gravei ela aqui para eu falar um pouquinho dela com vocês. Igreja hoje ficou um lugar de muito fácil acesso. A porta está aberta e você entra, não é assim? Ninguém é barrado em nenhuma igreja, pelo menos eu não tenho relato assim de que normalmente uma pessoa seja barrada. Só que o problema é que as pessoas, por terem um acesso fácil às vezes, elas não conseguem entender que lugar que elas estão entrando às vezes. E muitas das vezes a gente entra e sai da igreja como se a gente não estivesse nela. Porque eu entendo que quando Deus fala para Arão, olha, você não entra na minha tenda a qualquer momento. Eu consigo ver isso numa aplicação para nós hoje, é o seguinte, não entra de qualquer jeito dentro da minha igreja, não. Não entra com a sua cabeça em outro lugar, não. Não entra na minha casa como se você estivesse entrando na lanchonete ali da esquina para comprar um pastel, não. Quando você entrar na minha casa, haja temor na sua vida. Porque se você considera que aqui é a minha casa, entre com temor. Infelizmente, muitas das vezes, as pessoas não entram com temor do lado de fora e nem do lado de dentro. Vocês conseguem me entender? Por que elas não entram com temor do lado de fora? Porque elas andam, se vestem, como se elas estivessem indo para qualquer lugar, menos para a igreja. E dentro delas, às vezes está cheio de raiva, cheio de frustração, de mágoa, e elas se deixam aquilo consumir elas de tal maneira que elas esquecem, elas estão na casa de Deus. Elas estão num lugar onde Deus pode tratar com elas, onde Deus pode curar, mas lá dentro está tão engessado, está tão duro, que tanto faz, elas entram, elas saem da mesma maneira. E não é assim que a gente tem que entrar na casa do Senhor. Quando você se dispõe para vir à casa de Deus, você pensa o seguinte, se eu estou doente, é lá que eu recebo cura. Se eu estou triste, é lá que eu me alegro, porque lá eu vou me reunir com os meus irmãos, eu vou congregar e Deus vai se manifestar na minha vida. Ele vai se manifestar como? Quando eu abrir minha boca para adorar, eu vou adorar independente da minha dor, eu vou adorar independente da minha doença, eu vou adorar independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Então, isso também demonstra temor a Deus, que a gente se coloca na casa do Senhor realmente sabendo o lugar onde nós estamos. E essa questão de roupa, eu estava outro dia lembrando de uma coisa, eu não sei se vocês, também tinham essa expressão. Quando eu era criança, tinha uma expressão assim, roupa de ir na igreja, sabe? Essa roupa aqui é de ir na igreja. Às vezes só tinha aquela, era aquela roupa de ir na igreja, roupa de ir na igreja. Era a roupa melhor que você tinha, a roupa mais decente, né? Então,
Só que hoje em dia, o povo às vezes vem com a roupa de ir na rua para a igreja. E bom seria que a roupa de ir à igreja fosse a mesma de estar na rua, porque aí todo mundo andaria o tempo todo em temor diante de Deus. Só que, infelizmente, às vezes a gente vê as pessoas na igreja com uma roupa que separou para ir na igreja, e quando elas estão lá fora, elas esquecem que elas vão na igreja. Sim ou não? Estou enganada? Infelizmente, irmãos. Vestimenta de crente, ela é diferente, não tem jeito não. Aqui nessa porção mesmo, a gente vê que o Arão, quando ele ia fazer as ofertas ao Senhor, ele tinha uma roupa que foi programada por Deus. Não era qualquer roupa. É uma roupa separada por Deus para que ele fizesse o ofício ali dos serviços dentro da tenda. E a gente hoje tem uma obrigação, né? Porque a gente sai da tenda e a gente também evangeliza. Então, dependendo de como a gente está vestido, as pessoas nem olham para você direito, elas olham para o que está aparecendo. E aí elas nos julgam. E elas vão julgar mesmo, porque a gente pediu isso, né? A verdade é essa, nós pedimos. Quando você se porta da mesma forma, com as roupas que você anda lá fora, as que você vem na igreja, quer dizer que você é a mesma pessoa aqui dentro, lá fora. Sim ou não? Verdade, né? Então, quando a gente tem que... Não, essa roupa aqui eu não vou na igreja não, porque essa roupa não pode. Uai, nós temos que ser a mesma pessoa, dentro e fora da casa do Senhor. E isso inclui o que está vestindo, certo? Então, eu achei essa frase, não entre a qualquer tempo, não entre de qualquer jeito na casa do Senhor, porque você está indo na casa do Senhor. Você tem que haver em você diferença, porque você é servo de Deus. Vamos prosseguir mais um pouco. Agora os versículos de 3 ao 5. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em águas, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Olha só que interessante. Quando eu comecei a ler essa parte aqui, e mais para frente também tem umas coisas assim bem diferentes, e eu fiquei muito intrigada, falei assim, eu preciso entender isso aqui, porque eu quero passar isso para as pessoas. Porque Bíblia não é difícil, não. É só a gente não ter preguiça. Se você separar um tempo ali, fizer realmente uma oração ao Senhor, pedir a Deus para vir te direcionando, o Senhor vai mostrar. Aí você lê assim, nossa, como é que é o Arão? Pega o quê? Aí depois ele faz o quê? Com quem? Ah, tá. O Arão era o sumo sacerdote, não era? Ele tinha que levar um novilho e um carneiro. Por quê? Porque o novilho ia ser sacrificado pela oferta de pecado, tanto em relação à vida de Arão, quanto à família de Arão. E o carneiro era para o holocausto. Era uma oferta. O que é o holocausto? O holocausto é uma oferta que ela se queima completamente. Não sobra nenhuma parte sem queimar. É uma oferta consagrada ao Senhor. E aí eu li aqui que a congregação de Israel também teria que trazer um animal. Mas o animal da congregação estava diferente. Eram 2 bodes e um carneiro. Os 2 bodes seguiam a mesma linha de raciocínio do novilho que Arão estava levando. Era oferta pelo pecado pela congregação toda. E o carneiro que a congregação levou também era oferta de holocausto. Ok? Até aqui, entendemos? Só que se você seguir, olha só. Ele vai falar o seguinte, que dos 2 bodes seria lançado uma sorte sobre eles. Um seria sacrificado ao Senhor. Seria vertido o sangue dele, aspergido no altar, por causa do pecado. E o outro bode, vivo, ele seria, o nome aqui, em algumas Bíblias, está falando que ele seria entregue a Azazel, ou está falando que ele era um bode emissário. Tem alguém que fala diferente? Alguma outra coisa sobre esse segundo? Oi? Então, resumindo a história, ele era um bode emissário mesmo, que era enviado para alguma coisa.
Nossa, pastora, que coisa complexa, 2 bodes, um para o Senhor. Enfim, Arão foi e fez o sacrifício dele primeiro. Pegou o novilho, que era pela vida dele, pela vida da família dele. Qual que era o procedimento de oferta de pecado? Colocava a mão em cima da cabeça do animal e confessava ali os pecados dele e da família dele, de Arão e de sua família. E ele iria sacrificar aquele animal. Quando tirou-se a sorte, um sorteio, gente, 2 bodes, um é para o Senhor, o outro é para Azazel. O bode que era sacrificado para Deus, ele era morto como um sacrifício pela oferta de pecado, e o sangue dele era aspergido. Mas o outro bode não, o outro bode ficava vivo. E aqui você lê até o versículo 10, você vai ver que o que era feito com aquele bode. Uma pessoa separada de dentro da congregação pegava aquele bode e levava ele para o deserto. Antes disso, Arão ia, colocava as mãos sobre a cabeça dele, também falava os pecados da congregação. Só que a oferta pelo pecado já havia sido feita. O derramamento de sangue foi naquele bode entregue pelo Senhor. O que esse bode no deserto significa então, gente? O que esse bode significa? Eu fiquei estudando, assim, procurando, falei, Senhor, eu quero entender que bode é esse que vai para o deserto. E aí a primeira palavra que o Senhor trouxe à minha mente foi bênção e maldição, 2 caminhos. Um animal foi sacrificado pelo pecado do povo. O sacrifício foi feito pelo pecado. O bode vivo não foi enviado antes do sacrifício ser feito. Ou seja, existe um sacrifício que é de redenção, entende? Existe um sacrifício pela congregação para remissão de pecados. O outro animal foi levado ao deserto. Vocês acham que um animal que é liberado no deserto, solto lá, ele fica vivo? Deserto, imagine, deserto. Você solta um animal lá no meio do deserto. O que isso trouxe para mim de entendimento? Que nós, quando entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, e o sacrifício do pecado, que Ele foi o nosso Cordeiro perfeito, o sacrifício dele é suficiente para nós, não é? Só que quando a gente, mesmo sabendo dos nossos pecados, a gente prefere continuar com a nossa vida do mesmo jeito, a gente está igualzinho o bode emissário. A gente está vivo, mas vai acabar morrendo, porque o pecado está sobre a nossa cabeça. Entende? E no deserto, porque a gente vai ser levado para o deserto, não vai? Nós vamos ser levados para o deserto. Ali a gente vai padecer. Não há outro caminho para nós. Entende? Então, assim, o sacrifício, ele é genuíno. Nós hoje não sacrificamos animais mais como aqui era ordenado. Mas o princípio de haver 2 bodes um é bênção e é maldição. Você escolhe o caminho da bênção quando você aceita Jesus e entrega a sua vida para Ele. Você tem os seus pecados perdoados. Mas você também pode escolher o caminho da maldição. E aí você vai ser levado ao deserto. Os pecados continuam sobre a sua cabeça, entende? E não há esperança. Não há. O salário do pecado não é a morte. A palavra do Senhor nos diz isso. E por que algumas Bíblias têm esse nome de Azazel? Azazel é também um dos nomes de Satanás. Em alguns lugares você vai ver ele sendo chamado de Azazel também. Então, esse bode não é sacrificado ao demônio, viu, gente? Ele está vivo, não está? Depois vocês leiam de novo aí. Ele está vivo. Só que quando alguém prefere o pecado, prefere o erro, o caminho que ele toma é de Satanás mesmo. Então, o fato dele, a sorte daquele bode cair para Satanás é o quê? Porque às vezes a gente prefere o caminho mesmo que não é o de Deus. E é um caminho sem volta às vezes. Porque quando a gente se arrepende e volta, glória a Deus. Mas quando a gente não se arrepende, a gente fica perdido por aí. E a gente acaba morrendo. E não vai ser só a morte física, é a morte espiritual também, porque a gente não vai ter salvação. Então, a aplicação que eu consegui buscar no Senhor a respeito disso, dessa oferta do povo, é isso. Esses 2 bodes. Um é o sacrifício de pecado. E o outro é o caminho que a gente nunca deve querer. Que é o caminho que realmente nos leva para a perdição. É um caminho que nos leva para a morte. Assim como esse animal estava vivo,
mas solto no deserto ali, ele acaba morrendo. Entende? Amém? Então, vamos continuar. Agora, nos versículos 23 e 24. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes, e então sairá, e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Olha só que interessante. O sacerdote, ele não fazia o holocausto antes da oferta de pecado. Tinha que ser primeiro a oferta de pecado. Então, ele matou o novilho que era para ele e para a família dele, depois ele matou aquele bode que era pela congregação. Somente após esse procedimento é que ele oferecia os holocaustos, tanto o carneiro dele quanto o da congregação. E o que isso traz para a minha vida hoje? Enquanto houver sujeira debaixo do tapete, não adianta passar cera no chão para ele brilhar, ou um óleo de peroba nos móveis, ou jogar um bom ar pela casa, porque a poeira ela sempre vai aparecer de novo. Enquanto houver coisas na nossa vida que nós precisamos de nos corrigir, não adianta você ficar enfeitando. Eu estou fazendo isso para Deus, eu estou fazendo aquilo para Deus, eu estou orando, eu estou jejuando. Enquanto você não conserta os seus erros, o seu sacrifício de holocausto, vamos dizer assim, que o que a gente oferece para o Senhor assim, não, mas eu estou trabalhando na igreja, não, mas eu estou fazendo isso, aquilo, a sujeira está ali, ela precisa de ser removida. A gente não pode inverter a ordem das coisas na nossa vida. Você vem, você entrega a sua vida para Jesus, para você mostrar que você entregou a vida para Jesus, você tem que arrepender dos seus pecados, não tem? A gente não tem que, eu entreguei minha vida para Jesus porque agora eu estou trabalhando na igreja. Não, eu entreguei minha vida para Jesus porque eu reconheci que eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus sobre mim. Aí eu faço as coisas para Deus. Porque senão a gente vai trabalhar igual uma religião que tem aí, em que eles fazem caridade, atrás de caridade, porque aí eles estão diminuindo ali a carga que há sobre a vida deles. Entende? Então, nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos. E nós precisamos sacrificar a nossa carne diariamente. A nossa vigilância contra as coisas erradas que a gente faz, ela é diária. Ela é diária. E diariamente você vem olhando, analisando, Senhor, o que eu fiz hoje que não agradou o Senhor? E ali você vai se corrigindo. Agora, se tem coisa ficando debaixo do tapete, o que adianta eu, pastora Daniele, falar, eu sou pastora da igreja, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, isso para Deus é trapo de imundícia. Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, se eu tenho coisas na minha vida que não estão resolvidas, não está me adiantando, gente. O Senhor, Ele está de olho naquilo que Ele precisa que você se conserte com Ele. As coisas que nós vamos fazer para agradar a Deus, o Senhor vai se agradar sim. Vão subir como incenso suave, mas tem ordem. Nada nas coisas de Deus é sem ordem, não. Nós não podemos inverter. Um exemplo, assim, muito simples, né, que me vem à mente que é agora, são aquelas pessoas que não dão dízimo, e aí, de repente, falam, vou dar uma oferta, e acha que entregou o dízimo dali daquele jeito. Não, nós temos um compromisso mensal de dar dízimo, porque nós recebemos o salário mensalmente. Então, nós temos que entregar o nosso dízimo mensalmente. Fica tentando tampar o sol com a peneira, né? Aquela expressão assim. Não, então, e na minha vida, assim, de relacionamento com as pessoas, de relacionamento com o Senhor, é a mesma coisa. É aquela coisa de um pai, por exemplo, que é ausente. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, o fulano não precisa de presente, ele precisa de presença. Entende? São coisas assim, são coisas que a gente tem que fazer. Mas aí a gente arruma assim umas alternativas, né? Uns paliativos. Não, a gente tem coisas que a gente tem que fazer e somos nós que vamos fazer.
Então, as coisas erradas na nossa vida, nós precisamos de corrigir. E aí, então, tudo aquilo que a gente fizer para agradar ao Senhor, porque existem as duas coisas, existem as coisas que eu me corrijo, para Deus ver em mim realmente ali um espírito de humildade, temor ao Senhor, de busca de santidade. E existem as coisas que eu faço para agradar ao Senhor, que estão depois disso. Tem coisas que são nossa obrigação de fazer. E tem aquelas outras que a gente faz simplesmente porque a gente ama a Deus. O sacrifício de holocausto, nada era retirado do animal. Ele era completamente queimado, totalmente consagrado ao Senhor. Mas era depois do de oferta de pecado. Amém? Vamos continuar. Agora vamos lá no versículo de número 29 até o 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. De qual data nós estamos falando aqui nesse trecho? Yom Kippur. Estamos falando aqui de Yom Kippur. É a festa anual de expiação. Olha que interessante, o versículo 29 fala que é estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Ele termina só quando a gente morre, né? No dia que eu morrer, eu paro de fazer Yom Kippur. Sim. E também fala o seguinte, olha só, no 30, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante ao Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. Olha que interessante, o dia de sábado, qual que é a primeira marca dele para nós? Que é um dia que a gente não trabalha. Então, quando a expressão é sábado de descanso solene, não necessariamente quer dizer que aquele dia caiu no sábado, mas é como um sábado. Ele é como um sábado em que sentido? No dia de Yom Kippur, se está no seu poder, você não trabalha, entendeu? É um dia em que a gente ora, em que a gente jejua, são 24 horas, né? De jejum e oração, de um pôr do sol ao outro. Esse ano vai cair no dia 8 de outubro, vai do dia 8 ao dia 9, 24 horas sem nada, nem água. A gente faz jejum e ora pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E como eu disse, né, ele é um dia de descanso, é um dia que você, estando no seu poder de fazer, você não trabalha. E olha só, e afligireis a vossa alma. Como que afligir a minha alma? Eu não vou comer. Se eu não como, o meu organismo sente. E a gente começa a ficar realmente assim, aflito, né? Porque você pensa bem, 24 horas, né? Jesus, ele jejuou 40, né? A gente, para fazer 24, tem dia que, né? Como que é dificultoso. Mas glória a Deus que aqui na igreja a gente tem cada vez conseguido mais ampliar o nosso horário, né? Muitas pessoas já estão conseguindo e estão vendo que são capazes mesmo. E esse dia, como o Senhor disse aqui, ele é estatuto perpétuo. Então a gente vai continuar celebrando ele até o dia que ele chamar a gente. E se vocês observarem na sequência aqui do que começou o capítulo 16, o Senhor está dando instrução a respeito das ofertas, dos erros cometidos e de como as coisas seriam corrigidas, né? Ele fala para Arão não fazer igual aos filhos dele. Ele vem falando como é que a gente faz oferta pelo pecado. Ele nos dá o caminho da bênção ou da maldição, né? Através desse princípio sobre os 2 bodes ali. E fala que para a gente, o nosso holocausto ser recebido, primeiro a gente tem que expiar o nosso pecado. E aí eu queria que você abrisse lá em 1 João, capítulo 1, para a gente ler a respeito um pouquinho sobre pecado. 1 João, capítulo 1.
o versículo de número 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se o Senhor deu para nós uma festa como estatuto perpétuo e trata de pecado, quer dizer que a gente continua às vezes pecando ou não? Continua, né? E quando a gente fala que não está pecando, a palavra diz aqui que a gente está chamando Deus de mentiroso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer na nossa vida é que a gente continua errando às vezes. Bom seria que cada vez menos, né? Cada vez menos a gente erre, justamente porque nós estamos recebendo conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente vai apurando os nossos sentidos, né? O discernimento de Deus está sobre nós e a gente vai conseguindo, assim, identificar aquelas coisas que realmente pegam na gente com mais firmeza, tipo assim, coisas que a minha carne sofre mais, então ali eu não vou mexer mais. Mas a palavra diz que se a gente confessa para o Senhor o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele colocou um dia a cada ano, e é interessante porque a cada ano, né, fecha mais um ciclo na nossa vida. Tem coisas ali que às vezes a gente fez que não foram agradáveis ao Senhor. E esse dia de Yom Kippur é para a gente meditar mesmo. São 24 horas que você ora, que você jejua, e você clama inclusive pela sua família, sabe? Pelas pessoas, pela nação, pelas outras igrejas. A gente clama pelos inimigos de Israel, a gente clama pelas pessoas que estão por aí rejeitando a palavra de Deus. É um dia que a gente fica com o coração abatido mesmo, refletindo no quanto mal às vezes a gente é, e não olhando só para nós mesmos, mas olhando para toda a humanidade. Como que cada vez, às vezes, as pessoas estão abrindo mão da presença de Deus, abrindo mão da palavra de Deus. Então, é necessário, é um dia que você tem que realmente separar no seu calendário anual, assim como as outras festas que o Senhor pede que a gente faça para Ele, como uma coisa especial para você, sabe? Não é simplesmente, tem uma festa na minha igreja, tem um dia de jejum e oração na minha igreja. Não, é um dia que o Senhor, Ele nos chama para fazer isso para Ele. E é de acordo com aquilo que o Senhor vê ao nosso coração, porque eu também não faço jejum para ninguém ver. Eu faço para Deus. É um jejum público, porque é uma coisa declarada na palavra do Senhor. Mas também não é um dia de eu ficar assim, reclamando porque eu estou fazendo jejum, não é um dia de eu ficar me lamentando, não está passando a hora, não é um dia para eu ficar com a cara batida, para eu ficar prostrado, né? A palavra do Senhor fala que, olha, você lava o seu rosto, você toma o seu banho, você fica ali, as pessoas olham para você, às vezes você não pode parar de trabalhar, você tem que ir para o seu trabalho, aquele dia ali você tem que ir. Então, esteja lá em jejum, mas que as pessoas não olhem para você e vejam você, nossa, você está doente? Não, sabe? A gente tem que fazer para o Senhor, fazer com gosto, fazer com agrado, porque isso aqui é nada perto de tudo que Deus já fez e faz por nós até hoje. E existe também uma passagem lá no livro de Tiago, volta um pouquinho aí, capítulo 5, versículo 16, que vai dizer o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa passagem, eu quero colocar ela junto com o capítulo 16, que nós estamos estudando hoje, versículos 32 a 34, que ele diz o seguinte: quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.
Olha só que interessante. Por que eu li o Tiago primeiro? Porque Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí as pessoas podem querer pegar essa palavra e falar assim, nossa, eu posso falar para todo mundo a minha vida, então. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é conectada. Né? Gênesis e Apocalipse falam a mesma coisa. E quando você vai ver lá na carta de Tiago, ele fala aqui para você chamar um presbítero para orar pelas pessoas doentes. Então, a gente precisa raciocinar. Toma cuidado com quem você anda desabafando. As pessoas às quais você deve conversar, se aconselhar, tem que ser pessoas servos de Deus. Pessoas lá fora que não vão acrescentar nada para a sua vida, elas vão só passar informação para frente, ou você também só vai passar coisas que vão encher a cabeça de outra pessoa que não tem nada para te oferecer. E aqui nós lemos em Levítico que quando morresse o sumo sacerdote, o filho dele assumia para fazer a festa de expiação. Por quê? Porque quando a gente confessa pecado, quando a gente quer conserto com o Senhor, a gente vai na liderança da sua igreja. Porque eles têm autoridade do Senhor para poder te ajudar, para orar com você e para te instruir a corrigir as coisas erradas que foram feitas. Então, nós não podemos também, temos que ter sabedoria para abrir a nossa vida para as pessoas. É muito complicado isso, porque às vezes você não confia de conversar com um pastor ou uma pastora da sua igreja, mas lá fora todo mundo sabe a sua história. E não está adiantando de nada. Você continua com os mesmos problemas, continua fazendo as mesmas coisas erradas, mas não chega na sua liderança e conversa. A liderança de uma igreja não é levantada para acusar ninguém, porque nós somos pecadores como todos que estão sentados nos bancos. Mas Deus nos dá autoridade para orar com vocês, para orientar na palavra e para ministrar perdão de pecados. Nós fazemos isso aqui na casa do Senhor e isso é da Bíblia, não é da nossa cabeça que a gente tira. Então, quando é feito aqui o dia de Yom Kippur, quem que está à frente orando e pedindo perdão de pecados? É um pastor. Então, essas coisas a gente tem que pensar, às vezes falar, nossa, às vezes eu fico tanto tempo lá fora falando com as pessoas sobre as coisas que eu passo, e a minha igreja mesmo, que é a comunidade aonde eu vivo, aonde eu sirvo ao Senhor, eu não dou abertura para as pessoas me ajudarem. Porque às vezes é isso que acontece. Não é nem sempre o pastor que não quer ajuda. Às vezes os membros se trancam também. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ver que aqui nós somos família. Nós somos família, como eu disse no início da palavra, nós não entramos aqui como se fosse uma lanchonete, onde você não conhece pessoas. Não, aqui há pessoas que podem realmente ajudar uns aos outros. Amém? E falando sobre tipos de pecado, eu fiz 2 anotações aqui a respeito desse dia da expiação, né? Os tipos de pecado que eu não me arrisco, que eu acho que eles não recebem perdão em Yom Kippur. Eu não vou me arriscar para ver se vai receber. Olha bem, uma ofensa cometida com certeza de que será perdoado. São aquelas pessoas que continuam errando, mas acham assim que na última hora da vida, no último instante, no último fôlego, vai pedir perdão para Deus e vai ser perdoado. A gente não pode brincar com Deus. Se a gente sabe que tem uma coisa que está errada e a gente continua fazendo, a gente está brincando com a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe aquilo que a gente pode, e o que a gente pode submeter. O Senhor fala que não dá para nós uma prova maior do que a gente possa suportar. Então, as coisas erradas, as quais a gente precisa corrigir, Ele também nos dá força para melhorar. Mas se a gente continuar brincando, como pessoas às vezes que escuta a palavra de Deus, mas não tomam uma postura com o Senhor de se batizar, de realmente assumir um compromisso com o Senhor. Elas ficam brincando, não vou fazer agora não, porque isso aí é uma coisa que eu vou deixar mais um pouquinho, a gente não sabe a hora da nossa morte. E quem garante para nós que a gente na hora de morrer vai ter a noção de parar e pensar, vou morrer, vou pedir perdão para Deus agora, e aí? Tem pessoas que saíram de casa hoje de manhã e não voltaram. E elas morreram, é uma expressão engraçada, mas elas não sabem nem como morreram.
Estava num lugar, o carro jogou para cima, teve tempo de pedir perdão? Não teve. Então, é uma coisa que a gente não pode brincar. Por isso que eu falei, eu não me arrisco. Eu não me arrisco. Eu tenho que me consertar, eu tenho que correr atrás para fazer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. As ofensas feitas ao próximo, a menos que a gente peça perdão, né? Porque eu já falei isso aqui outro dia, eu até estava estudando essa palavra, falei, meu Deus, vou falar a mesma coisa de novo. Eu falei para vocês outro dia, se está em seu poder consertar e você está acomodado, não se iluda, não basta pedir perdão só a Deus. Não basta, gente, não basta. Porque o mandamento é claro, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E assim flui a nossa vida. Então, se tem coisas que eu preciso consertar com alguém, e eu posso fazer isso, eu está no meu domínio de fazer, eu tenho que fazer. Quero pedir perdão a Deus, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer com a pessoa está viva, a pessoa está ao meu alcance, eu tenho comunicação com ela, eu não fiz, eu estou errado. Então, eu não me arrisco que no dia de Yom Kippur a gente vai ter esse perdão, não. Vai orar, vai fazer 24 horas de jejum, mas não fez o que tinha que fazer com o próximo, então, é bem complicado. E como uma pessoa sábia se conserta com o próximo? Mesmo que ela tenha razão, mesmo que ela não tenha cometido erro, ela vai em busca do seu próximo e lhe pede perdão. E o que eu quero deixar de mais importante para vocês hoje, que é o que eu tirei dessa palavra para mim. O que vai contar naquele dia não é se a minha saúde está perfeita, não é se eu me casei, se eu tive filhos, se eu tive o melhor emprego, se eu me destaquei entre os meus colegas de profissão, se eu era quem sempre estava mais arrumado, mais maquiado, com as coisas de marca mais bonitas, e por aí vai. Mas o que vai contar será quantas vezes eu errei e busquei o conserto sobre tudo isso com Deus e com o meu próximo. O que mais Jesus quer fazer aos seus filhos é perdoar os seus pecados. Porque doença, pobreza, solidão, isso não tem no céu. E nem lugar para quem escolhe permanecer pecando. E assim eu encerro a minha palavra de hoje. Vamos parar de perder tempo. Amém?